Olá, meu nome é Eduardo Brígida e eu tô aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai aprender o poder do sensor de toque. O sensor de toque é um dos sensores mais comuns e presente na maioria dos kits de robótica Lego. Ele é um dos sensores mais iniciais que o seu uso e tecnologia está presente desde as primeiras versões do Mindstorms com RCX e NXT. Os outros sensores, como o giroscópio, sensor de cor e luz e ultrassônico, foram surgindo com a evolução da plataforma. Apesar do sensor de toque ser simples, ele é muito pouco explorado, o que é uma pena, porque com a criatividade você pode tornar a coisa mais simples na coisa mais bela e inteligente do mundo. E é esse o caso do sensor de toque que veremos nesse vídeo. Outra coisa muito legal do sensor é que, como ele é simples, ele é muito fácil de usar, o que permite ser usado por qualquer um, independente do nível de habilidade. Pode ser desde o nível iniciante até o nível avançado. E agora eu vou mostrar 3 maneiras que você pode usar o sensor de toque e que pode também te ajudar nas competições. A primeira maneira é o robô de controle remoto. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro robô que eu vi lá em 2012 com NXT. Na época o EV3 nem existia. Mas como é que essa programação funciona? O robô e essa programação funcionam da seguinte forma. Ele tem 2 sensores de toque e cada sensor controla individualmente o motor. E o interessante é que, como cada sensor controla individualmente, no momento que eu aperto os 2 sensores de toque, eu controlo os 2 motores de uma vez só. Então eu consigo tanto girar, seja para a esquerda ou para a direita, como também andar reto. E agora eu vou mostrar como é que ele funciona. Então vamos lá. Esse é um robô bem simples e que tem 2 sensores de toque. Um eu estou colocando na porta 1 e o outro eu estou colocando na porta 4. E aí, como é que funciona? A partir do momento que eu aperto um botão, um dos motores se move. Então esse aqui move esse motor e esse aqui move esse motor. E a partir do momento que eu aperto os 2, ele anda para frente. Então eu consigo controlar o robô remotamente com esses 2 sensores de toque. Um robô bem simples e com uma programação também que vai ser bem simples. E essa é a primeira maneira que você pode utilizar o sensor de toque. A segunda maneira é o que a gente chama de robô cego, que é um robô que utiliza o sensor de toque para detectar uma parede ou desviar. O Roomba, por exemplo, utiliza uma técnica bem semelhante para desviar da parede, que basicamente quando ele chega na parede, ele detecta ela e desvia. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. E por que essa pode ser uma boa alternativa, o robô cego? Principalmente no FLL, no TBR. Um grande motivo para você poder utilizar o sensor de toque numa FLL ou TBR é que, por exemplo, na FLL, no design do robô, uma das categorias é a programação. E aí tem uma subcategoria na programação chamada automação e navegação, que basicamente avalia a capacidade do robô de agir conforme desejado com intervenção mínima de temporizadores, utilizando sensores ou respostas mecânicas. E o que acontece? Você utilizar o sensor de toque para identificar a parede e, quem sabe, fazer uma próxima ação, entra na automação. E muitas equipes acabam utilizando uma maneira um pouco mais simples, mas que pode tirar pontos da automação e navegação, que é utilizar um bloco verde em tempo. E aí isso entra basicamente no que a automação e a navegação não quer, que é você utilizar de um programa com um temporizador. E por quê? Porque se você utilizar um bloco de graus ou rotações, pode ser que quando você bata na parede, você não complete essas rotações e graus. O que muita gente opta é utilizar tempo, porque aí ele vai ficar batendo na parede por 2, 3 segundos e eles colocam esse valor numa faixa de que eles vão ter uma certa certeza que ele chegou na parede. Só que isso é uma péssima abordagem e que você pode utilizar o sensor de toque e até ganhar pontos na avaliação da automação e navegação. E agora eu vou mostrar como é que ela funciona. Então esse é o robô, e aí o que acontece? Eu coloquei o sensor de toque aqui na frente. Eu poderia colocar um pouco mais para trás, por exemplo, imagine que o meu robô tem uma armadura e só essa parte vermelha do sensor de toque fica um pouquinho para fora. E aí vamos colocar na programação.
E esse é o robô cego. Ele, a partir do momento que percebe que o sensor de toque foi pressionado, ele anda para trás e gira para desviar da parede. E no caso de uma FLL, você poderia simplesmente andar para a parede, agora com o sensor atrás, e a partir do momento que você perceber que o seu sensor foi pressionado, você vai para a próxima ação que você deseja. E agora chegamos à terceira maneira, que a terceira maneira é uma das minhas preferidas, que é o que a gente chama de menu, ou também conhecido como máquina de estado. O que é menu e o que é máquina de estado? É uma programação que a gente utiliza para conseguir acessar as programações e entrar de maneira mais rápida nelas. E existem diversas versões de menus. Menus, por exemplo, com sensor de toque, menus com sensor de cor e luz, menus com botões da V3 e diversas outras possibilidades. Mas por que, quem sabe, optar pela versão do menu no sensor de toque? Primeiro, vamos fazer uma comparação entre a versão do menu do sensor de toque e a versão do menu do sensor de cor. A versão do menu do sensor de cor te permite ter mais possibilidades de programações, mais estados. Mas o que acontece é, o sensor de cor, ele muitas vezes pode ter variações na sua cor. Por exemplo, caso eu coloque uma peça verde no sensor, pode ser que ele não veja verde de primeira e veja, por exemplo, preto, porque as suas cores no EV3 são muito perto uma da outra, o que pode fazer com que o sensor confunda. Isso não é desejado. Imagine que você está na sua programação, na sua competição, e o robô decida para fazer uma programação contrária ao que você deseja. Você tem duas programações, a programação A e a programação B. Você quer ir para a programação A, mas quando você coloca a sua peça verde, o sensor percebe que é a preta, e aí ele faz a programação B. Então isso é muito ruim, e por isso que o menu de sensor de cor às vezes não é a melhor opção. Enquanto o sensor de toque, nesse caso, pode ser uma boa alternativa, porque a partir do momento que você aperta o botão, não tem erro. Não tem uma possibilidade de interpretação contrária do sensor. A partir do momento que você aperta o botão, vai ser aquela programação, e a partir do momento que você não aperta, não vai ser aquela programação. E agora vamos fazer a análise entre a versão do menu de toque e a versão de menu com botões da V3. O menu com a versão dos botões da V3 é uma das minhas preferidas, mas que muitas vezes não pode ser a melhor opção. Porque acontece? Muitas vezes você pode colocar o seu V3 numa posição que não fica muito fácil o acesso. Por exemplo, caso ele esteja nessa posição e os botões estão aqui, ou os botões estão deitados, então você não tem um fácil acesso. Já o sensor de toque, você pode colocar no seu robô numa posição desejada, que seja de fácil acesso. Então, essa é a vantagem do sensor de toque. O sensor de toque você pode colocar numa posição de fácil acesso, enquanto o EV3, dependendo do seu robô, pode não estar fácil. Ou, por exemplo, imagine que a sua garra enorme está tampando um pouco a visão dos botões. Fica muito difícil você apertar o botão e soltar sem bater no robô e entortar ele. Então o sensor de toque é uma opção bem suave, que você chega lá, aperta, solta e ele faz o desejado. E agora eu vou mostrar o robô. Eu coloquei dois sensores de toque, um apontado para cá e outro apontado para cá. E aí imaginem, por exemplo, que o meu robô ele não tem uma posição boa para eu apertar os botões da V3. Então a possibilidade é que eu poderia usar o sensor de toque. Então vamos lá, vou clicar na programação do menu. E aí ele fica esperando eu acionar um dos motores para ele decidir qual programação que ele vai executar. E eu coloquei duas programações. Basicamente, esse é uma programação para, por exemplo, um sumô, em que ele escolhe se virar para a direita ou para a esquerda, dependendo de qual sensor de toque eu coloquei. Então, se eu apertar para cá, eu vou selecionar uma programação e ele vai girar e vai atacar. E se eu fizer o oposto, por exemplo, posso colocar para cá, aperto esse aqui e ele vira para cá. Então eu tenho duas possibilidades de menu bem simples. Esse no meu caso eu coloquei uma programação para virar para a esquerda e outra para virar para a direita. E isso poderia ser muito útil nas competições, porque se você tivesse duas saídas, você poderia colocar uma saída em um sensor de toque e outra saída no outro sensor de toque. Então, vamos lá. A primeira programação que eu vou explicar, o passo a passo, é o controle remoto. E como você pode ver aqui na tela, é bem simples. Eu utilizei só blocos laranjas e verdes. O primeiro bloco que eu utilizei foi o loop.
E ele é basicamente apenas para eu fazer o comando o tempo todo, para eu controlar o robô por controle remoto o tempo todo. Aí eu utilizei um loop ilimitado. O loop basicamente é um bloco em que eu consigo executar uma ação até um certo estado, até um certo tempo. No caso, eu coloquei um tempo ilimitado, então ele vai ficar executando o que tiver dentro daqui o tempo todo. Em seguida, eu coloquei esse bloco que a gente chama de condição. Ele normalmente vem nesse modo aqui, assim, mas eu tenho a opção de colocar nesse modo aqui apenas para encurtar um pouco mais. E aí, a condição, o que é? É um bloco em que eu consigo colocar dois estados. Basicamente é um sim ou não. Então, o que eu coloquei? Se o sensor 1 de toque for pressionado, se ele for pressionado, eu quero que o motor B ande com 30 de força. Ele fique ligado com 30 de força. Se eu não apertar, eu quero que o motor fique parado, fique travado. E caso eu pressione o botão de toque da porta 4, eu quero que ele ande com o motor C com 30 de força. E caso eu não aperte, ele não vai ficar parado. E o que acontece é, eu estou controlando cada motor B, controlando com o sensor de toque 1, e o motor C controlando com o sensor de toque 4. Cada motor eu controlo separadamente. Então, a partir do momento que eu aperto os dois, como eu estou controlando cada um separadamente, mas em uma sequência, eu consigo executar os dois motores de uma vez. E basicamente essa programação bem simples e não tem muito mistério, apenas um bloco com uma condição e loop e os blocos verdes dos motores. E agora vamos para a segunda maneira, que é o robô cego. O robô cego é um pouquinho mais interessante. Então vamos lá. Também é uma programação bem simples, tanto por isso que eu enfatizei que o sensor de toque é muito bom, porque é muito simples de usar e pode ser usado tanto do nível iniciante até o nível avançado. Então essa programação que utiliza apenas condição e loop é uma das programações mais simples e mais iniciais, que quando a gente começa a programar com Lego, a gente aprende a utilizar esses tipos de blocos. Então vamos lá. O primeiro bloco é o loop, novamente, para ele executar esse comportamento do robô cego o tempo todo. E em seguida vem a condição. Eu coloquei uma condição em que caso o sensor de toque na porta 4 perceba que ele foi pressionado, ele vai andar para trás, esperar um tempinho, 0,2 segundos, bem pouquinho, vai girar e vai voltar. Caso ele não seja pressionado, o que ele vai fazer é simplesmente andar para frente. Então, enquanto ele não estiver percebendo que bateu na parede, ele vai ficar andando reto. Vai ficar andando reto, até o momento que ele percebe que bateu na parede. Quando ele bater na parede, o que ele vai fazer? Ele vai andar para trás, virar e pronto. E aí vai voltar para o estado normal dele, que é quando ele não está pressionado, e ele vai andar para frente. Então essa é uma programação para eu conseguir desviar de obstáculos. Eu percebo o obstáculo, desvio, vou, e assim por diante. Eu poderia usar essa programação também para eu andar até a parede, perceber que eu fui até a parede e em seguida fazer a minha aproximação, que é muito útil na FLL, para principalmente eu conseguir ganhar pontos na automação e navegação por não utilizar o bloco verde de tempo, para perceber que eu andei para a parede. E em seguida vem a terceira opção, que é um dos blocos que eu mais gosto, que é o menu. O menu é muito bom para uma das categorias também da programação, uma das subcategorias, que é a qualidade da programação. Porque a qualidade da programação, basicamente, são programas que são apropriados para os seus objetivos, sem interferências externas. E o menu é uma boa demonstração disso, porque o objetivo do menu é ele executar um programa se eu apertar aquele botão. E ele sempre vai fazer isso, sempre. E principalmente o sensor de toque. O menu com o sensor de cor já pode ser que tenha algum problema. Se tiver uma luminosidade muito alta, ou você colocar a sua peça de uma forma um pouco imprecisa e o sensor perceba uma outra cor, então isso dá problema no seu robô e ele não é
uma boa programação no aspecto de qualidade da programação. Mas o sensor de toque, o menu de sensor de toque, ele vai funcionar sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, a primeira parte que eu coloquei é a lógica de decisão do sensor de toque. O que eu faço? Eu espero o sensor 1 ou o sensor 4 serem pressionados. Se qualquer um dos dois for pressionado, ele sai desse loop. E isso é importante porque eu quero que ele espere perceber que algum sensor de toque foi acionado. Se ele perceber que nenhum dos dois foi acionado, ele vai ficar rodando esse loop, esperando alguma hora ele perceber que um dos sensores de toque foi acionado. Em seguida, ele checa. O sensor 1 foi acionado. Se ele for acionado, ele vai criar uma variável de lógica e vai falar que ela é verdadeira. Se ele não foi apertado, consequentemente só tem uma possibilidade, que é o sensor de toque ter sido acionado. E aí eu coloco que essa variável é falsa. Espera 2 segundos, mas no caso, se for um sumo, você pode colocar 5 segundos, ou caso for uma FLL, você coloca um tempinho limite para você conseguir apertar o sensor de toque e soltar. Pode ser 1 segundo, meio segundo. Eu acredito que meio segundo é um valor razoável para você conseguir apertar o sensor de toque e o robô andar. Sem esperar muito tempo, é claro. Aí vamos lá. Se eu apertei o sensor 1, ele vai jogar essa variável, a variável vai estar verdadeira, e vai jogar para essa lógica. Aí, qual é a programação? Se ele for verdadeiro, eu quero que ele gire para um lado. No caso, eu quero que ele gire com o motor B com menos 50 de força e o motor C 50 de força. Isso vai fazer com que ele gire para a esquerda. E caso ele seja falso, ele vai girar para a direita. Porque eu coloquei agora os motores invertidos, colocando o B agora no positivo e o C em negativo. E aqui é a programação apenas de atacar. E aí, o que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, substituir toda essa parte aqui e colocar o seu bloco da programação específica. Então, você criaria a sua programação, a sua saída 1, saída 2, criaria um MyBlock. O MyBlock, como é que você cria? Imagine que eu quero que essa opção seja o programa 2. Eu seleciono ele todo, venho aqui em Tools, MyBlock Builder. Aí boto saída 2, por exemplo. Coloco um símbolo que para mim seja interessante para ser saída 2 e pronto. Eu tenho agora a minha saída 2. E agora eu posso criar também para essa aqui. Saída 1. Vou colocar essa foto. E agora eu tenho a minha saída 1 e a minha saída 2. E esses blocos eles ficam aqui nos meus MyBlocks. E após ele executar essa saída ou essa saída, ele para o menu, mas você também pode colocar uma programação para ele voltar e aí ele fazer a próxima saída. Então, é esse o vídeo de hoje. Eu mostrei 3 maneiras muito interessantes. Falei um pouco sobre o sensor de toque, como ele pode ser útil. Apesar dele ser um sensor simples, ele pode realmente ter um grande impacto tanto na sua programação quanto na sua mecânica e no seu robô. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.